Se você ainda não trabalha como afiliado na gringa, você está perdendo o teu tempo. Eu estou aqui em uma das minhas contas da ClickBank e em um mês eu ganhei um pouco mais de US$ 26.000 líquido como afiliada na gringa. E se você quer aprender como vender aí como afiliado na gringa, eu preparei um mini curso gratuito para você. É só clicar aqui embaixo e se inscrever no meu mini curso gratuito, assistir as aulas, subir as tuas primeiras campanhas no Google Ads para começar a vender na gringa. Bora lá, porque vender na gringa é um caminho sem volta. Perfeito, cara. Tem uma parte do seu livro que fala sobre alguma relação entre inteligência e ser cômico, né? Existe isso mesmo? Existe. Eu costumo dizer que humor inteligente é pleonasmo. É igual subir pra cima, entendeu? O humor é inteligente. Se não é inteligente, não é humor. Né? Porque não existe humor burro. Né? Nossa, essa piada, nossa, que piada inteligente. Não, toda piada é inteligente, senão não é piada. Uma relação que existe, a piada, né, entre a inteligência e a piada, é que a gente precisa reinterpretar a situação para que a gente entenda que ela foi engraçada. Sei lá, eu inventei aqui uma frase que eu digo que os professores de natação são os mais frustrados, porque ele ensina e o aluno nada. Bobinha a piada, assim, não tem graça, mas ela é só uma ilustração de como a gente precisa ampliar o repertório automático da palavra nada. Né? O aluno não faz nada, o aluno nadar. Então, esse exercício mental que é necessário para você entender a piada, ele é ainda mais importante na criação da piada. Você tem que criar uma situação que te leve para uma direção e que seja suficientemente bem estruturada para que você leve o público, ou leve a pessoa que está ali ouvindo a imaginar que você vai naquela direção. Então você tem que saber o que está na cabeça do outro, para dizer assim, bom, se eu falar isso, ele vai pensar que eu vou falar aquilo, e além disso, desviar, né? Porque eu não vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro tem que fazer sentido, né? E a pessoa tem que conseguir pegar esse atalho junto com você e falar, ele achou que, ele me fez achar que ia dizer A e aí ele disse B, nossa, que esperto, hahaha. Então, é um trabalho mental, de fato, bem sofisticado. Mas pode até às vezes ser uma piadinha boba, mas numa situação onde, por exemplo, você está dando uma palestra super séria, aí você está falando sobre professores, por exemplo, e aí você vai dar o exemplo de professor de natação e você dá esse exemplo, são os mais frustrados, aí todo mundo lá, tipo... Por quê, né? Aí você dá uma piadinha, isso quebra o gelo, as pessoas vão achar engraçado, né? Ah, sim, mas aí é o contexto, né? É o setup que eles chamam, né? Assim, a preparação daquele ambiente, daquela ideia, e aí aquela virada inesperada que faz sentido para aquele público, para aquele momento, né? Então, mas enfim, requer inteligência, né? Requer uma capacidade cognitiva e de você se colocar no lugar do outro, né? Que a gente chama de teoria da mente, é você conseguir inferir qual é o estado mental da outra pessoa para poder construir essa situação. Então, de fato, existe uma relação e até existe uma teoria de que o humor teria sido privilegiado na nossa espécie como uma forma de mostrar a inteligência. Então, os nossos antepassados que conseguiam fazer mais brincadeiras nesse sentido estavam mostrando, sinalizando para a tribo e para as parceiras e para os parceiros essa capacidade, essa capacidade cognitiva maior também. Então, o humor seria nessa teoria análogo à cauda do pavão, assim, sabe? Não serve, não teria uma serventia imediata, mas mostra ali uma força, mostra uma distinção. Será que pode ter trazido até uma demonstração de confiança ali, tipo, o cara tá numa situação que tem o outro leão que quer tomar o lugar de alfa dele lá, e ele, fica fazendo piada, fica de boa, né? Tem uma pesquisa interessante que eu cito,
no ambiente de trabalho, o colega, né, o trabalhador que faz piada, ele é visto como mais ousado, de fato. Porque é um risco. Uma piada é sempre um salto ali, sem rede, né, de proteção. Quando a piada é bem vista, quando a piada funciona, né, e não é uma piada inadequada, ele, além de ousado, é visto como mais competente. Se ela funciona, se ela não funciona, ele não é visto como competente, né? Ele até é mal visto porque a piada não funcionou. Mas a ousadia permanece. Então são pessoas vistas como mais corajosas, elas arriscaram mais, né? Então tem que saber usar, tem que saber dosar, mas realmente é uma característica de distinção. Você se destaca quando você consegue colocar isso no seu dia a dia. Cara, é legal demais isso, assim. Quando você vê um podcast onde, sei lá, o cara é engraçado, por exemplo, faz toda a diferença. Fica muito mais legal assistir, muito mais legal ouvir, não é? E é interessante porque eu lembro que quando teve... Na época da pandemia, né? Eu pelo menos senti que a indústria do entretenimento cresceu muito. A indústria do riso cresceu muito, né, cara? Assim, os podcasts, os filmes, as séries engraçadas, as pessoas estavam precisando daquilo. Eu até conto a minha experiência de meio ali de 2020, deu uma baixa, assim, eu fiquei numa bad, ainda meio bagunçada na agenda, e a coisa não passou, e as crianças em homeschooling, eu fiquei mal, assim, né? Aí eu falei, pô, preciso tomar cuidado aqui para isso aqui não virar uma depressão, né? Então reorganizei ali minha agenda, tentei colocar um pouco mais de rotina ali, que nem eu mandava os outros fazerem e não estava fazendo, e resolvi maratonar uma série de humor que eu sabia que era leve, que eu gostava, mas que eu não tinha terminado de ver. Chama Parks and Recreation, assim, é muito engraçada, muito divertida. E todo dia eu assistia, querendo ou não, eu comecei a assistir a Parks and Recreation. E fez muito bem para mim, fez muito bem. Então essa experiência aí que você relata, que você percebeu, bate com a minha experiência durante a pandemia.